Olá, sejam muito bem-vindos ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. E hoje temos a Camila Grossi. Camila, muito bem-vinda ao LelisCast e obrigado por aceitar o convite, a conexão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite por poder participar dessa iniciativa tão bacana que você criou e aproveitar essa oportunidade nesse espaço para te parabenizar por ter criado mais um canal para levar conhecimento, né, e assuntos em torno de meio ambiente e sustentabilidade a tanta gente. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada pelo convite. A honra é toda Obrigado. minha. Obrigado, muito feliz também. E a Camila é um contato recente, eu fiquei conhecendo a Camila através do LinkedIn, para todos que conhecem aí, né? A maioria das pessoas estão ligadas aí nos podcasts e nas redes sociais, e eu achei incrível o trabalho dela. Falei assim, tenho que fazer conexão e tenho que chamar a Camila para conversar comigo. A Camila é engenheira ambiental, ela é ganhadora do prêmio CREA São Paulo, né? Como destaque aí na área de formação, cofundadora do projeto 2G, transformando lixo em biocombustível. Olha que assunto interessante, hein? Palestrante, apaixonada pela educação ambiental, também gosta demais. Criou um projeto para levar conhecimento às pessoas acerca do descarte correto dos resíduos, né? E como essas ações impactam ao meio ambiente. Camila, dentro aí dos seus desafios, eu sei que você é nova, formou há pouco tempo. Como é que tem sido os seus desafios ao longo da sua carreira? Como é que você tem criado? Como é que você criou? Qual que foi a sua ideia de criar esse projeto? É lógico, a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes depois o link para que eles possam acessar. Fala um pouquinho aí sobre os seus desafios ao longo da sua carreira como engenheira ambiental. Claro. Na verdade, a minha jornada profissional se iniciou muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e isso me trouxe uma maturidade profissional muito grande e muito cedo para que eu soubesse trilhar um caminho que eu gostaria de seguir, né? Mas eu não iniciei desde sempre na área ambiental. Eu já trabalhei anteriormente em setores administrativos, em departamento comercial, já trabalhei bastante com atendimento ao cliente, e hoje eu entendo que foram ferramentas essenciais para que eu pudesse aplicar, por exemplo, em engajamento, treinamentos, conscientização ambiental. Então, acho que cada experiência na nossa jornada profissional traz algo de bom para que a gente possa utilizar para sempre na nossa carreira, né? E a minha paixão pela área ambiental surgiu um pouquinho antes da faculdade, né? Quando eu escolhi seguir essa área, eu escolhi seguir por um propósito. Eu queria, de certa forma, fazer a diferença com a minha profissão e não escolher mais uma profissão para seguir mais uma profissão. Eu queria poder fazer a diferença. E eu acho que a gente consegue fazer a diferença de uma forma muito natural quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Quando a gente exerce a nossa profissão com amor. Então, esse amor surgiu logo no início, né? Eu sou muito apaixonada pela área ambiental. E isso fez com que eu procurasse por oportunidades logo, né, desde o início, para poder ser inserida nessa área. E lá em 2017 foi quando eu consegui a minha primeira experiência na área ambiental, que coincidentemente foi a minha primeira experiência na área portuária. Então, essa semana, inclusive, eu completei 6 anos de Porto e 6 anos Parabéns, atuando. parabéns. Só Obrigada. passa. Passa rápido, passa rápido. 6 anos atuando na área portuária. E a área portuária é uma área muito dinâmica. Eu costumo dizer que é uma escola para mim, porque de fato é. Você tem interface com todas as áreas que ficam dentro do guarda-chuva de meio ambiente. Você tem contato com gestão de resíduos, você tem contato com gestão de carbono, mudanças climáticas, estratégias de descarbonização, com o viés de sustentabilidade, com atendimento à emergência, gestão de água e efluentes. Então, você tem uma gama muito grande para poder trabalhar dentro do porto, né? Então, isso foi um fator que me ajudou muito no meu desenvolvimento como profissional, junto com a faculdade, lógico, junto com a graduação. Essas duas experiências em conjunto me deram muito gás para que eu buscasse soluções fora. Eu acho que a faculdade de engenharia em si, ela te traz esse viés de resolver problemas. Engenheiros são formados o tempo inteiro para que Verdade. possam resolver problemas, né? Exato, Você se exato. forma como engenheiro para você resolver problema, para você trazer Entendi. solução.
E eu queria, de certa forma, trazer esse pensamento para fora da organização, para fora do porto, para fora da minha rotina em si, né, como engenheira. E foi a partir disso que eu criei esses dois projetos que você citou. O projeto Célula 2G, na realidade, foi um projeto criado em conjunto com outras duas colegas minhas de faculdade. A gente criou esse projeto enquanto a gente decidia que tema fazer de TCC, o que foi muito interessante, porque a gente entrou nessa discussão, né? A gente está se formando como engenheiro para resolver problema. Então, não vamos fazer um TCC de revisão bibliográfica, sabe, para ficar no acervo da faculdade. Exato. Vamos tentar buscar no mercado qual que é a dor, né, que eles estão sentindo, qual que é a dor da organização, qual que é a dor da área portuária, para que a gente possa trazer uma solução que seja aplicável em curto, médio ou a longo prazo, mas que seja aplicável no mercado. Legal. E aí a gente aproveitou o viés da indústria portuária, porque eu já estava inserida no porto, e uma das operações que é muito comum de acontecer em alguns portos do Brasil é a operação com celulose, exportação de celulose, né? Exato. E a movimentação de celulose é uma operação que gera muito resíduo, principalmente resíduo de celulose. Então, quando você movimenta os fardos de celulose, seja através da rodovia, né, nos caminhões, ou nas movimentações internas do porto com os equipamentos, alguns pedaços da celulose se desprendem dos fardos. Quando a empilhadeira pega o fardo, por exemplo, quando você issa o fardo para poder carregar o navio. E esses pedaços de celulose se tornam resíduos, né, que são depositados nas vias, no pátio, enfim. E esses resíduos são varridos e, infelizmente, não podem ser reciclados. Apesar de serem celulose, porque são resíduos de varrição, né? Então, tem uma mistura muito grande de resíduo. Então, você não consegue reciclar. E aí a gente, né, poxa, se a gente não consegue reciclar esse resíduo, será que a gente consegue reaproveitar de alguma outra forma? E a gente aproveitou essa temática de redução de emissão de carbono, biocombustíveis, e a gente teve esse insight, poxa, já que a celulose, né, e dentro da molécula da celulose existe a glicose, e você consegue produzir Peraí, bioetanol... você é bioquímica também? Não. Não é bioquímica. Mas uma das... Eu sou formada em engenharia ambiental, né? Mas eu também tenho uma outra graduação em ciência e tecnologia do mar. Legal. É um curso interdisciplinar, né? Que eu me formei na Universidade Federal de São Paulo. E é um curso que traz uma multidisciplinaridade muito bacana para nós, enquanto profissionais. Então, isso trouxe um plus para a engenharia. Exato. Porque, às vezes, você é ensinado a pensar muito focado naquele problema e você precisa trazer uma solução muito restrita àquilo. E esse curso de Ciência e Tecnologia do Mar, que é um curso interdisciplinar, faz com que a gente pense um pouco fora da caixa, que a gente traga outras vertentes para ajudar a compor essa solução. Então, a gente teve esse insight, né? Legal. Poxa, por que a gente não tenta extrair etanol desse resíduo? Extrair a glicose para produzir etanol a partir desse resíduo. Exato. Né? Então, todo o trabalho do TCC foi envolvido com trabalhos laboratoriais, a gente teve parcerias de outras universidades, né, para poder fazer todas as análises, todos os estudos. A gente conseguiu extrair a glicose desse resíduo. Isso. Então, isso foi um ganho muito grande, né, muito bacana para a gente. E a partir da extração da glicose, facilmente você consegue fazer a produção do etanol 2G, por isso o nome do projeto, né? Que projeto legal, Célula 2G. 2G. Porque a partir do resíduo, do lixo, porque isso ia para aterro sanitário, né? Você não conseguia reaproveitar nem reciclar de nenhuma forma. Então, a gente mostrou, através desse projeto, que é possível produzir etanol de segunda geração a partir de lixo, a partir de um resíduo que seria, a priori, destinado para aterro sanitário. Que legal, Camila. E você já chegou respondendo a primeira pergunta, o primeiro bate-papo aqui, que seria assim, como aplicar os seus conhecimentos, engenharia do dia a dia, né, para sustentabilidade, nas atividades do porto, ou de qualquer empresa que seja, você já chegou dizendo. Esse anseio, essa vontade, que muitas das vezes pode não sair do estudante, né? Eu quero formar, igual você falou, eu vou fazer uma revisão bibliográfica e boa. Não, seu objetivo, eu quero fazer um algo diferente. E aí você já começou
informando, repassando para nós, nossos ouvintes aí do Lelis Cash, uma coisa interessante que eu não sabia. Eu tenho uma atividade também de atuação em porto, pequena, mas tenho, não igual a você. Mas eu não sabia dessa história, que os fardos de celulose se perdem muito ali na hora do transporte. Então, é um tipo de resíduo, né? É um É desafio um para quem tipo de atua em resíduo. porto. Eu não tinha esse conhecimento. Mas você pode continuar. Então, assim, como é que você consegue aplicar, talvez não agora citando esse exemplo que você já se engajou falando, formei, já estou aplicando, gerou você falou do projeto Célula 2G, né? Célula 2G, Bem isso. bacana, mas assim, no dia a dia, exceto isso, é fácil aplicar essa sustentabilidade com o seu conhecimento para que as empresas sejam mais sustentáveis? É um desafio, né? É um desafio. Não vou dizer que é fácil, porque assim, a sustentabilidade, esse conceito, ele não depende só de mim, Com como certeza. profissional, como engenheiro ambiental. Eu acho que a consciência é a chave do desenvolvimento sustentável. A gente Perfeito. precisa promover a consciência com os funcionários, com os integrantes, com os stakeholders. E a promoção da consciência, esse engajamento que é desafiador, porque você depende de algo que você não controla. A consciência e o comportamento do outro é algo que nós, enquanto profissionais da área ambiental, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue influenciar. Influenciar. Então, como que nós, profissionais da área ambiental, conseguimos influenciar esse comportamento e essa consciência dos integrantes, né, de uma organização e do nosso negócio? Então, eu acho que apesar de ser desafiador, ao mesmo tempo você tem a resposta, você tem a chave, Entendido, que é o engajamento e, Uhum. e essa promoção da consciência, né? Você promover a consciência ambiental dentro da organização. Liderar pelo exemplo, Camila. O que você falou foi muito. Às vezes Exatamente. é isso, ó, a política, a sustentabilidade da empresa, né, vem de cima para baixo. É a alta liderança que coloca as políticas, né, de sustentabilidade, enfim. Porém, quem aplica são os funcionários, né, as pessoas do dia a dia. Eu, você, os outros funcionários. Mas você falou uma coisa muito importante. Não é fácil fazer. É mais fácil você ser o exemplo, mostrar boas práticas. Vou só citar um exemplo, por exemplo. Sabe que eu ensinei hoje um colega de empresa a lavar a mão aos nossos ouvintes? Fiquem atentos. Você lava as suas mãos e seca a sua mão com uma folha de papel toalha. Poucas pessoas sabem disso. E como é que funciona? Eu estava no banheiro, lavando as minhas mãos, escovando os dentes, e eu sequei a minha mão com uma folha de papel toalha e o meu colega de empresa usou várias folhas. Aí, Camila, eu tenho duas opções. Eu, você, né, como profissional, fechar a porta e sair ou aproveitar o momento. É isso que você falou, engajamento, liderança, pelo exemplo. Eu ensinei ele a lavar. Ele gostou muito e eu, com certeza ele vai levar isso para a vida. Ele vai praticar isso na empresa, como você está dizendo, é atitude, e vai levar também para a sua vida Na vida pessoal. dele. Então, E você sabe, tem falou, uma né? coisa. É a aplicação, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu costumo falar bastante, na verdade, é uma coisa que eu penso mesmo, é uma opinião minha, e eu acredito muito que a consciência ambiental seja um trabalho de formiguinha. É um Exato. trabalho desafiador, com certeza. E se você estiver numa sala dando um treinamento para 50 pessoas, com certeza você não vai conscientizar as 50 pessoas. 50. Mas eu tenho comigo que se eu conseguir conscientizar uma pessoa dessas 50, eu já fiz a minha parte como profissional e como cidadã. Porque eu sei que essa uma pessoa que eu conseguir conscientizar, vai conscientizar mais uma pessoa dentro de outro grupo, que vai conscientizar mais uma pessoa dentro de outro grupo, e assim sucessivamente. Eu acho que é dessa forma que a gente cria essa rede, que a gente estabelece a cultura de sustentabilidade, porque é uma cultura, né? A cultura de sustentabilidade dentro das organizações. Então, isso é Exato. muito importante. Você falou a palavra que é muito dita, né, cultura, e é no dia a dia, nas boas práticas, no dia a dia, igual você falou, na faculdade talvez você não aprendeu isso, assim, Exato. é no dia a dia, você percebeu, percepção, atitude, que esse funcionário, essa pessoa consegue aplicar os conceitos da sustentabilidade,
de bom grado, entendendo, a gente mostrando, né? Porque você pode Sim. ensinar, ele pode não fazer. Uma pessoa de cada 50, você já vai sair feliz da vida, né, Camila? Exatamente. Eu acho que é nosso papel, né, como profissionais, buscar essas soluções, né, aproveitar o nosso conhecimento, a nossa experiência e tentar buscar no mercado soluções que ajudem, colaborem com o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, né, você falou de questão de resíduos. Isso. A gestão de resíduos também é uma questão muito Desafio desafiadora, né, global, pessoal. tudo, né, é um É. desafio da humanidade ali, né, Deixa eu só fazer uma introdução aqui, Camila. Indicadores, né? Sustentabilidade é cheio, você precisa trabalhar com diversos indicadores. Vou contar uma historinha para os nossos ouvintes do LelisCast. Tem um livro que eu estava lendo, aí o Gary Neer, que é o nome em inglês, né? Eu não sou fluente em inglês ainda. Ele fala sobre materialidade, né? Porque a gente fala em sustentabilidade, ESG, a gente precisa estudar o que é material, qual é o meu impacto ambiental ou socioambiental nas minhas atividades. Eu mesmo, colaborador, você como pessoa e as empresas em si, elas precisam entender isso, né? Fazer pesquisa, avaliar o aspecto, impacto ambiental, para ver qual que é a materialidade. E aí ele falou um negócio muito interessante. Às vezes as pessoas querem abraçar o mundo, né? Fazer tudo ao mesmo tempo e não tem como. Ele citou um belo exemplo. Por exemplo, você vai sair para fazer uma caça, passear, você vai em um parque, fazer um acampamento, por exemplo. Você não leva geladeira, você não leva o seu fogão, você leva só os itens básicos. Então, quando a empresa faz uma boa relação, né, Camila, da sua materialidade, ela foca nos seus objetivos e indicadores exatamente. principais ao seu negócio, ela tem tudo para fazer sucesso. E aí, eu vou fazer uma perguntinha para você. Na sua opinião, Camila, que tipo de indicador é tipo assim, por exemplo, né, mais complicado de aplicar ou de até atender? Nós falamos da gestão de resíduo, né? A gestão de resíduo, no meu ponto de vista, eu, Fernando, é um dos mais desafiadores do mundo. É muito difícil, porque você gera resíduo nas empresas, em casa. Eu vou citar um exemplo simples aqui. O resíduo orgânico, isso é bem batido, né? Tá nas pesquisas aí, mas cerca de 50% aproximado do resíduo que a gente gera é orgânico, né, do dia a dia. E 50% é muito. Então, se alguém, Camila, se alguém te fizer uma pergunta como profissional, Camila, você agora é presidente do Brasil, como é que você resolve o problema dos resíduos no Brasil? Você vai falar assim, ó, 50% eu resolvo. 50% eu sei como fazer. Que é o quê? Com resíduos orgânicos, né? Fazer a Sim, compostagem. Então, parece compostagem. difícil, né? É um desafio, mas eu sei o que fazer. 50% do problema é orgânico e aí a gente faz a compostagem. Ou seja, a questão do resíduo, tanto pessoalmente, nas nossas casas, nas comunidades, enfim, nas cidades, é o resíduo. É diferente nas empresas? Não, é Não. exatamente a mesma coisa, porque nós geramos resíduo o tempo inteiro, enquanto indivíduos, né? Eu, Camila, você, Fernanda, todo Isso. mundo que está ouvindo a gente aqui hoje, todos nós geramos resíduos o tempo inteiro, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E a Exato. gente precisa ter a consciência de que nós somos responsáveis, eternamente responsáveis, é uma frase que eu uso muito. Nós somos eternamente responsáveis pelo resíduo que geramos. Porque quando a gente fala em jogar algo fora, existe fora? Fora de onde? Está tudo dentro do planeta, né? Está tudo dentro do planeta. O resíduo que eu descarto incorretamente, ele não vai sair do planeta Terra. Exato. Ele vai se acumular e acumular e acumular e causar uma série de impactos ambientais, né, relacionados a isso, e que causam todas essas questões que a gente vê hoje nas notícias, por exemplo, inundações, enchentes, mudanças climáticas, está tudo conectado, né? E eu acho que vai muito junto com isso que você comentou, né? Por exemplo, eu tenho resíduo orgânico, eu gero 50% de resíduo orgânico no meu dia. O que eu consigo fazer para não descartar isso em aterro sanitário? Quais são as tecnologias que eu tenho no mercado? Quais são os tipos de tratamento que eu consigo fazer? E uma coisa muito bacana, unida, né, com a questão da engenharia ambiental, do conhecimento da área ambiental e da vontade de buscar algo inovador no mercado, é a questão do reaproveitamento energético de lixo. Legal. Isso foi algo bem bacana que eu pude aplicar na minha carreira, né, enquanto engenheira ambiental, e trazer a solução do aterro zero, né, para as organizações,
no caso, né, para a organização onde eu trabalho, mas Ok. é algo que todos nós, enquanto profissionais da área ambiental, podemos trazer, ao invés de dispor resíduos em aterros sanitários, que a gente sabe que, apesar de ser uma obra de engenharia, um local preparado, tem vida útil, tem impactos relacionados, né? Então, o que a gente consegue fazer com aquele resíduo que a gente não recicla? Que não é orgânico, a gente não consegue compostar, que a gente não consegue reciclar, o que a gente faz com o lixo, O lixo, né? Ao invés de o dispor em rejeito, aterro né? sanitário, rejeita, exatamente. O que a gente faz com isso? Então, existe um tratamento bem bacana no mercado que se chama CDRU, que é combustível derivado de resíduo urbano. Legal. O CDRU é um blend formado por esses resíduos não recicláveis, né? E esses resíduos, eles são tratados, são triturados, são divididos a partir de algumas características, como teor de cloro, poder calorífico, que são questões importantes Legal. para que esse resíduo seja transformado em energia. Então, esses resíduos, eles formam esse CDRU e são utilizados como combustíveis para indústrias cimenteiras. Que legal. Ele forma o Bem tipo de legal. pallet, pellet, ou tipo blocos, ou é mesmo a granel, solto? Como é que É funciona? solto, é granel. Solto, Eles granel. substituem o coque. O Ah, coque vem do coque. petróleo, né? A Ah, matéria-prima do coque é o petróleo, é um recurso natural não renovável. Então, ao invés da indústria cimenteira utilizar o coque para abastecer o forno de produção de cimento, ela pode utilizar o CDRU. Então, você legal. aproveita uma atividade industrial que já existe no mercado, você não está queimando o resíduo para tratar ele. A Essa- indústria vai precisar de um combustível de qualquer forma para produção de cimento. Só que ao invés de utilizar o coque, ela vai utilizar o CDRU e vai produzir energia, né? CDR. Qual que é a sigla CDRU, mesmo? combustíveis derivados de resíduos urbanos. Então tá aí o Então, desafio, Camila. Você como é, engenheira, você começou a falar sobre isso, né? Que os engenheiros saem da faculdade com essa missão de resolver problemas. Então, problemas, né? o primeiro problema, né, tanto das empresas ou nosso cidadão, é a geração. Então, eu posso reduzir. Lembra da historinha que eu contei do papel toalha? Então, eu posso reduzir. Depois que eu reduzo, eu segrego, muito bem segregado, com bastante detalhe, mas nas empresas também tem a questão da atitude, né, de saber fazer mesmo, de querer fazer, mas enfim, aí sobre o rejeito. E vocês, né, com a sua atividade, né, não é para a gente citar nomes de empresas, mas vocês conseguiram atingir, então, o zero geração. Muito Sim. legal, parabéns. Assim como outras empresas, né, no Brasil já estão buscando essa solução, é uma solução bem bacana no mercado e que, como você falou, né, existe uma prioridade, uma lista de prioridades dentro da gestão de resíduos, seguindo o princípio da não geração. Então, primeiro a gente Exato. evita gerar o É, resíduo ao máximo. isso. Se não tem como, a gente precisa gerar aquele resíduo, vamos tentar reutilizar ele de alguma forma. Será que eu consigo reutilizar para não ter que destinar? Se eu tiver que destinar, vou tentar reciclar, reaproveitar de alguma forma. E por Legal. último, do último, a gente pensa em dispor em aterro sanitário, né? E Então, parece acho que, e parece que falar dos três R's, que agora, né, já faz tempo que não é mais três R's, tem muito mais de R's aí, né? 7, 9, enfim, vários hoje. E gostei, Camila, você realmente interessante você seguir nessa sua carreira de motivação, de influenciar as pessoas. Você falou de um jeito bem simples, para as pessoas conseguem entender, né, o que eu posso fazer. Então, passo a passo até o final. E agora, o que eu faço com o final? Muitas pessoas não pensam nisso, né? No dia a dia só acham que o caminhão passa e leva. Você falou, é legal, vou reduzir, vou utilizar o mínimo possível, depois eu vou separar aquilo que eu posso reciclar e, por último, ainda encontro uma forma que é a geração de energia. Excelente. Exatamente. É uma tecnologia bem bacana que consegue trazer aí essa solução para a gente, né? Parabéns para você. Aí, como a gente está falando, nossos ouvintes já clicaram lá porque viram que a Camila ia falar sobre atividades de portos, Camila. Atividades de portos, ela tem uma interface muito grande com licenciadores, né? Experiência própria. Então, muitas empresas fiscalizadoras, afinal, faz sentido, né? É uma porta de entrada do país pelo mar, né? Não tem ali a Polícia Rodoviária Federal, tem a Marinha, né? Mas é uma porta de entrada, então realmente tem que ter muitos cuidados aí. Aí aquela questão, se a empresa, né, trabalha corretamente com essa ideia do lixo zero, né, do net zero aí, enfim, da questão, trabalha com todos os documentos, ela não precisa se preocupar, né? Então, por mais que seja
é uma área muito fiscalizada, basta fazer o básico, né, Camila? Atender a legislação, tratar os resíduos, dar uma destinação correta dos resíduos que estão sendo gerados, que a empresa não precisa se preocupar. Eu acho que a base de tudo é a organização entender a sua atividade e os aspectos e impactos ambientais relacionados àquela atividade, né? Então, a partir do momento que você tem muito bem mapeado todos os possíveis impactos ambientais que a atividade da sua empresa gera, você consegue ter um mapeamento de todos os seus controles, o que você pode fazer de controle, né? Como você pode controlar e como você pode influenciar para que aquele impacto ambiental não ocorra, né? Então, eu acho que essa é a base de tudo, é você entender o seu negócio, você entender a sua atividade, você mapear muito bem todos os impactos ambientais relacionados àquela atividade. E quando você fala de porto, você fala de uma área extremamente sensível, porque geralmente você está em contato com áreas de manguezal, com áreas estuarinas, com ecossistemas aquáticos, que a gente sabe que tem uma sensibilidade muito grande, né? Aqui em Santos, por exemplo, a gente tem uma área estuarina que é abraçada por um manguezal. Camila, desculpe a minha ignorância, até para os ouvintes, você falou um conceito aí que eu não estou conseguindo lembrar. O ouvinte também pode ser que se perdeu. Qual que é o nome? Estuarina? Repete, por favor. Estuarina, é um estuário, né? Estuário. Então, você tem um estuário que deságua ali no mar, né? Então, o Porto de Santos, o Porto de Santos, ele é inserido dentro de um estuário, né? Exato. E essa área de estuário é abraçada por um manguezal. O ecossistema predominante aqui na região é o mangue, né? É o manguezal. E o mangue é um tipo de vegetação, né? O manguezal é um ecossistema extremamente sensível, porque ele serve de berço para inúmeras espécies, né? Então, a sensibilidade dessa área faz com que as indústrias portuárias tenham que redobrar suas atenções, né? Seus controles, os seus programas de monitoramento ambiental, para que nenhum impacto ocorra. Porque se a gente tiver um impacto ambiental em uma área sensível como essa, não vai ser um impacto pequenininho, né, em pequena escala. Vai ser um impacto com uma magnitude um pouco maior por conta da sensibilidade da área. Então, o primeiro passo é ter esse controle muito bem definido, os aspectos e impactos ambientais relacionados às atividades muito bem mapeados, para que você possa controlar de uma forma tranquila, e que nenhum impacto ambiental aconteça. Que aí vai ser consequência, você tem esse controle bem definido, bem feitinho, nenhum impacto ambiental vai acontecer. É o que você falou, né? Você conhecendo os seus aspectos e os impactos ambientais, aí socioambientais, né? Tendo esse controle total, você vai poder trabalhar tranquilo, porque você conhece, sabe o que fazer, tem os controles, né? Para qualquer tipo de problema que venha acontecer. E é uma palavra que sempre a gente precisa manter nos nossos diálogos, né? Essa palavra não sai, que é a sigla, aquelas 3 letrinhas, ESG, né? Na sua opinião, quais os desafios para as empresas? Porque, assim, os investidores disseram o seguinte, né? Como é que é o nome do principal investidor da BlackRock, né? BlackRock. Aí o nome do CEO lá é Larry Fink. Eu li no livro do Ricardo Voltolini, fazendo uma propaganda aqui, ó. Vamos falar de ESG. No livro dele tá falando sobre isso. Ele fala que o Larry Fink falou, ó, agora eu vou falar para os nossos ouvintes, né, que gostam de ouvir os nossos diálogos aqui. É bem simples mesmo. ESG, sustentabilidade. Então, agora, beleza, vocês fazem o quê? Agora eu quero que você comprove. Então, prove, não um relatório de sustentabilidade mais simples, mas os indicadores que você está atingindo. E outra coisa, eu quero que você publique. Deixe claro que as suas metas aí socioambientais. Do seu ponto de vista, tá fácil você atender aos requisitos aí do ESG para as empresas? E agora eu preciso ter muito bem medido minhas gerações, meus impactos socioambientais. Do seu ponto de vista, dá para fazer, dá para publicar e atender? No meu ponto de vista, sempre vai ser desafiador. É um conceito teoricamente novo, né, e que tem ganhado força cada vez mais, né, com o passar dos anos. Mas eu acho que o primeiro passo para a gente iniciar essa jornada de governança e essa jornada socioambiental é a gente garantir
que a alta liderança fale abertamente sobre ESG, sobre o tema. É o que a gente comentou anteriormente, lidere pelo exemplo. Eu não vou conseguir criar uma cultura ESG bem consolidada numa organização se, por exemplo, os meus líderes não têm o conhecimento necessário sobre o tema ou sobre a importância do tema. Se, de repente, o tema é marginalizado pela alta liderança no sentido de, isso é tão importante, né? Vamos falar de produção, de produtividade, dos nossos ganhos financeiros. É tão importante quanto, porque está relacionado, né? E outro ponto muito importante, além de todo o engajamento, do exemplo da alta liderança, porque eu acho que é um efeito cascata, né? A partir do momento que a cultura está bem inserida e bem consolidada com os líderes, eles vão passar isso para os seus liderados, e a gente tem que ter em mente que os liderados de hoje são líderes do futuro. Então, a partir do momento que você engaja esses liderados hoje, você está contribuindo na formação de líderes do futuro que vão nascer com esse conceito de ESG já em mente, né? Legal. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você estabelecer um canal de comunicação extremamente claro e transparente, tanto com seus colaboradores internamente na organização, quanto com as partes interessadas, ter uma comunicação externa transparente também. Eu acho que a transparência é a alma do negócio. A partir do momento que você publica os seus indicadores, você mostra para os seus stakeholders o que de fato você está fazendo. E aí você mostra isso através dos indicadores e você comprova isso através da cultura. Eu acho que são coisas que estão interligadas. A gente não consegue focar no indicador se a gente não tem uma cultura, porque é a cultura que vai fazer com que aqueles números aconteçam de fato. Exato. Né? Então, essa é a minha visão. É desafiador, sempre vai ser, mas eu acredito que seja mais fácil do que a gente imagina. A partir do momento que a gente tem esse engajamento, a partir do efeito cascata, a gente tem a certeza de que vamos formar líderes no futuro que já nascerão engajados com isso. Oh, legal, gostei do seu conceito aí. Então, né, só mostrando que a gente entendeu. Líderes cientes, entendendo o conceito, sendo exemplo, levando para a base esse exemplo, e esses liderados, né, novos líderes já vão crescer. É como se fosse a educação ambiental nas escolas, né? Exato. Quando crescer, já vão aplicar. Camila, o nosso tempo do podcast ele é pequenininho aqui, eu acho que foi muito bom estar aqui com você, absorvendo esses conhecimentos. Agora eu queria, para a gente finalizar o nosso podcast, você como profissional, atuante na área aí, com bons projetos que eu já vi, publicação aí, viu, nas redes sociais, que tipo de mensagem você deixaria para os novos formandos aí, engenheiros ambientais, que estão entrando na carreira, biólogos também, né? Para quem queira, que tipo de desafio vão enfrentar, um recadinho para eles, para você, para que possa motivá-los aí a seguir na carreira, assim como você está hoje. Bom, eu acho que meu conselho a todos que nos ouvem e que já seguem ou pretendem seguir a carreira ambiental ou de sustentabilidade, é que vocês sejam engajados no propósito de vocês. Eu acho que quando você faz sustentabilidade, quando você faz meio ambiente, você precisa fazer com o engajamento que vem, antes de tudo, da gente. Então, a partir do momento que você é um profissional engajado e que você não se deixa bater pelo primeiro desafio, porque existem e existirão sempre inúmeros desafios na área ambiental. Como a gente comentou, muitas coisas não dependem da gente, né, de mim, do Fernando, como profissionais de meio ambiente, por exemplo, dependem de fatores externos que a gente não consegue controlar, porém, às vezes, né, porque às vezes a gente consegue, porém, a gente consegue influenciar. Então, não desistam no primeiro desafio, sigam firmes no propósito de vocês, busquem sempre tecnologias, inovação, pensem fora da caixa, tragam soluções do mercado. Se uma porta se fechar e se alguém disser para vocês que não existe solução, criem a solução, mas não desistam do propósito de vocês. Eu acredito que se vocês escolheram trilhar essa jornada profissional, se vocês escolheram a área ambiental como carreira de vocês, façam disso o propósito de vocês, porque com certeza vai dar muito mais gás para vocês vencerem todos os desafios da carreira. Legal. Então, nossos ouvintes, conversamos aqui com a Camila Grossi, engenheira ambiental, atuante na área de ambiental. Camila, mais uma vez, muito obrigado por conectar com o Lelis Cast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade, aos nossos ouvintes.
curtam lá a página da Camila Gross no Instagram, conectem ela no LinkedIn também e nas redes sociais, contratem para treinamento sobre educação ambiental, vocês perceberam aí o quanto ela tem conhecimento, consegue, sabe engajar pessoas. Camila, mais uma vez, obrigado, e aos nossos Muito ouvintes, até o próximo obrigada. episódio. Obrigada, Fernanda, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.